Oi, meu nome é Juliana Cristina, sou líder do projeto Amiga Bíblia. Que privilégio ter você aqui com a gente. Nós estamos estudando a carta de Romanos, nem sei qual dos vídeos aí, já tem mais uns 20 vídeos aí para você assistir. Nós vamos ler o capítulo 6. O último vídeo da gente é um dos trechos mais complexos da carta, mas eu acho que o Senhor iluminou, o Espírito Santo nos iluminou para que a gente pudesse explicar de uma maneira mais simples, para que você pudesse entender a palavra de Deus, né? E a gente vai ler o capítulo 6. Esses dois vídeos estão sendo um pouco diferentes dos outros, porque normalmente eu gravo vídeos de 10, uma média de 10 minutos. Mas como os textos são mais profundos e o objetivo do canal não é que você faça um fast food gospel, veja, um Reels de 3 minutos, falou comigo, 3 minutos falou comigo. Não. A intenção do projeto Amiga Bíblia, não tô falando que isso aí é errado, tá? Mas a gente tem que ler a Bíblia com profundidade, tá? Então aqui, no nosso caso, a gente não tem a visão de fazer um Reels rapidinho. Eu posso te ajudar, a gente tem coisas rapidinhas no canal, mas a nossa intenção no projeto Amiga Bíblia é que você leia e entenda a palavra de Deus. Então tem texto que não dá para explicar em 3 minutos, em 10 minutos, mas vale a pena você se esforçar, tá? Eu sei que pessoas gostam de ver vídeo rapidinho, se você desce, rapaz, sinto muito, não vai dar que o vídeo não é muito curto. Mas por quê? Tem mais conteúdo e mais profundidade. Então, eu te oriento a estudar a Bíblia com profundidade. A palavra de Deus tem sido deturpada e distorcida por muitas pessoas que às vezes se dizem cristãos, que têm cargo nas igrejas, independente de que igreja, então tem distorcido a palavra. Então, e o inimigo tem usado isso. Muitos lugares se lêem versículos bíblicos, mas se prega coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E a gente tem que estar preparado, porque isso vai piorar, entendeu? É promessa do Senhor, não, mas assim, está escrito isso, profecias estão escritas na palavra, que no meio dos que até parecem cristãos, vão se levantar pessoas que vão distorcer a palavra. E tem se levantado cada dia mais. Então, por isso que eu indico, incentivo você a ler a Bíblia na Bíblia, leia a Bíblia todos os dias, medite no que leu, coloque em prática, compartilhe o que você aprendeu com outras pessoas. É os 4 pontos da Amiga Bíblia, mas você precisa se esforçar e se dedicar para isso, tá, gente? Precisa. Vamos lá. No capítulo 6 de Romanos, a gente vai ler do 1 até o 14. É um texto maior. Espero que você assista, que você leia, que você se dedique a aprender a palavra de Deus. A gente perde tanto tempo nas redes sociais, buscando outras coisas, assistindo série, maratona no canal Amiga Bíblia. Faz tempo que eu não falo isso aqui, a gente está quase chegando a 500 vídeos aqui no canal. Então, maratona no canal Amiga Bíblia para aprender da palavra. Pega a sua Bíblia, leia aí, se esforce, se dedique em aprender mais da palavra de Deus. Então, vamos lá. Aqui tem um subtítulo na minha Bíblia, eu já expliquei no vídeo passado, o subtítulo é algo que foi colocado depois, na hora da edição da palavra, para ajudar a gente no entendimento, mas não é algo espiritual, como está escrito nos textos aí, né? É uma coisa que os homens colocaram. Mortos para o pecado, vivos em Cristo. Versículo 6. Lembra que a gente falou no vídeo passado, Adão pecou, todos nós viemos pecando e nós merecíamos a morte, mas em Cristo a desobediência de um veio passando o gene do pecado para todos os homens. Todos nós pecamos, né? Não adianta pôr a culpa só em Adão, nem Eva, a culpa é nossa, porque nós também pecamos, mas em Cristo ele obedeceu e ele nos dá a oportunidade de sermos novas criaturas, novos homens, novas mulheres, novas criaturas e agora participarmos da vida eterna. O pecado veio a morte, a separação de Deus, mas em Cristo, pela obediência de Cristo, nós podemos ter a vida eterna, né? Então, Paulo, voltando agora aqui, Paulo, capítulo 6, ele continua, lembrando que a carta é escrita de uma maneira corrida, não é separada em capítulos e versículos, mas assim, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Ele está falando assim, a graça de Deus nos livra do pecado. Então, quanto mais você pecar, mais a graça de Deus vai aumentar. Paulo fala assim, peraí, eu gosto das indagações de Paulo na carta de Romanos, que você vai ver, ele faz muitas perguntas e ele mesmo responde, porque às vezes as perguntas eram o questionamento que os leitores queriam fazer para ele, então ele faz perguntas e respostas, né? Então, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma, ele já fala assim, você tá louco? Você vai pecar mais para a graça de Deus aumentar? Você tá louco? Não, de maneira nenhuma, você tá louco? Eu tô colocando a minha expressão aqui, tá, gente? Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que,
assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma vida nova. Então, o salário do pecado é a morte. Cristo veio e pagou essa morte por nós. E como a gente pode ter uma vida nova com Cristo? Deixando a vida velha de pecado e vivendo uma vida nova. Nós decidimos no nosso coração se arrepender, deixar a vida velha para trás e decidimos ter uma vida nova com Jesus. Isso acontece no nosso coração. É uma decisão espiritual. Muitas pessoas, eu estava numa igreja, o pastor pregou, né, falou sobre a necessidade de a gente se arrepender e deixar a vida velha, de ter consciência do pecado. Eu decidi, levantei minha mão, decidi entregar a vida para Jesus, fui à frente, oramos e naquele momento eu recebi a salvação, tá? Mas existem pessoas que fazem isso em casa, você pode fazer isso agora se você ainda não fez, mas a gente tem que entender o seguinte, isso é uma coisa espiritual, ninguém vê no seu coração se você realmente aceitou Jesus, vê através das suas obras, da sua maneira de viver. E uma das coisas que você demonstra para o mundo que você decidiu morrer para a vida velha e ter uma vida nova com Cristo é através do batismo. Por isso, normalmente, com Cristo, né, a gente está até estudando o Evangelho de Marcos, a gente estudou sobre que Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista e depois fala assim, quando ele sai da água, então ele foi batizado nas águas, né? E Jesus não tinha pecado, mas ele foi dar o exemplo para nós do que era o batismo. Ele não precisava ser batizado porque ele não tinha que morrer para a vida de pecado, Jesus não tinha. Mas então aqui Paulo fala, nós, o símbolo, o que a gente já tomou decisão no nosso coração, a gente recebe Jesus não na hora que a gente está se batizando, a gente recebe Jesus na hora que a gente crê nele como Salvador, se arrepende dos nossos pecados e decide entregar a vida para ele. Mas essa decisão tem uma consequência, você mostra para o mundo que daí você decide se batizar. Você mostra para o mundo que você morreu para a vida velha e teve uma vida nova. Por isso que normalmente as igrejas, né, no caso da minha igreja, né, respeito a opinião de cada um aí, mas veja na Bíblia como está escrito na Bíblia, mas existe assim, por isso que a gente batiza até por imersão. É um simbolismo de você morreu, tipo você foi enterrado, um simbolismo que você morreu e levantou para a vida nova. Não é naquele momento que isso acontece. O que acontece quando você, para receber a salvação, é quando você decide, confessa seus pecados e aceita Jesus como seu Salvador, tá? É naquele momento, mas o simbolismo, como você externa essa decisão, é o batismo. Você, diante de testemunhas de outras pessoas, você é enterrado nas águas e reviva para uma vida nova. Não naquele momento, mas aquilo é um simbolismo, é uma instrução que o Senhor deixou. Tanto o batismo como a ceia do Senhor, que é comer o pão, beber o vinho, o suco de uva, o fruto da videira, para lembrar do corpo e do sangue de Jesus que foi morto por nós, né? Então a gente tem que voltar nisso. Então aqui Paulo fala, vocês já morreram para aquela vida de pecado, vocês até se batizaram já, então aquela vida já foi enterrada, você já decidiu e você mostrou para todo mundo que você já morreu para aquela vida de pecado. Mas agora então você não pode mais viver dominado pelo pecado, porque você já decidiu morrer aquela vida de pecado. Agora você não pode viver mais desse jeito, você tem que viver uma vida diferente, uma vida para Deus, né? Também vivamos uma nova vida, uma vida nova. Ele fala, não dá. Quando você decide entregar sua vida para Jesus, não dá para viver do mesmo jeito. É lógico, gente, que não é um passe de mágica. A partir de hoje você não vai pecar mais. Não existe isso. Tanto que eu até lembrei, meditando nesse texto, eu lembrei de uma coisa tão... Desculpa, gente, uma coisa tão absurda. Quando eu era adolescente, a gente foi na igreja e tinha que decorar uma reza. Era o ato de contrição. E a última frase, gente, eu não lembro de nada do que falava nessa reza que a gente tinha que decorar. Era assim, olha que absurdo como você falava. Gente, desculpa, mas era um absurdo. Sabe como terminava? Eu prometo nunca mais pecar. Eu não sei, eu acho que é ato de contrição. Depois você pode procurar aí no Google. Eu prometo nunca mais pecar. Gente, você não pode fazer uma promessa dessa para Deus, porque você é pecador. Você fala assim, Senhor, eu prometo buscar a sua graça e fazer o que eu posso para não pecar, não cair em tentação. Mas você não pode falar, eu prometo nunca mais pecar. Gente, a gente ainda vive com o gene do pecado no nosso coração. Por mais que a gente tenha vivido uma vida nova, espiritualmente nova, a gente já deixou o pecado para trás, mas o nosso corpo ainda é pecaminoso. A nossa carne ainda tem o gene do pecado. Então não dá para falar, prometo, Senhor, nunca mais pecar. Já, rapaz, não dá. Até o último dia,
a gente vai passar por lutas, né? Até que o dia a gente vai ser glorificado, a gente vai tirar, não vai estar mais nesse corpo e vai viver uma vida nova realmente com Cristo, né? Mas vamos voltando aqui. Então, o salário do pecado é a morte, nós decidimos morrer, nós morremos espiritualmente, mas nós decidimos deixar a vida velha de pecado, viver uma vida nova. Quando nós decidimos isso, nós externamos a nossa decisão através do batismo, tá? E aqui Paulo fala, se você decidiu isso no seu coração e até se batizou, você quer continuar vivendo no pecado? Continuar vivendo com as regras da vida antiga? Não pode. Versículo 5. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, quer dizer, o batismo, Jesus morreu. E nós também morremos como ele. Nós decidimos entregar a vida, ele decidiu entregar a vida, nós decidimos entregar a vida por ele. Decidi, por ele eu vou morrer, né? Então, dessa forma, fomos unidos a ele na semelhança da sua morte. Também, certamente, seremos também na semelhança da sua ressurreição. Se você decidiu morrer com Cristo, agora você vive uma vida nova, você é ressuscitado com o Senhor. Não vai viver morto espiritualmente. Um dia esse corpo vai morrer, mas você não vai ser morto espiritualmente, porque você vai viver uma vida com Deus, a vida eterna. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. Isso aqui vai acabar. Mas não sejamos escravos não mais sejamos escravos do pecado. Olha só. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Você já morreu para aquela vida. Você já decidiu no seu coração, você já se batizou. Aquela vida já acabou e tem que acabar. Se você ainda está vivendo nessa vida, você tem que se questionar. Uma vida de prática do pecado, tá? O que é prática? A gente já até explicou sobre isso. Prática do pecado é uma coisa constante. O cristão verdadeiro ele não deve viver na prática do pecado. O pecado deve ser um acidente. Sim, gente, a gente peca, tá? A gente mente, a gente pensa mal de alguém, a gente fala que não devia. E outras coisas aí que você sabe dos seus pecados. Mas eu quero dizer assim pra você, para pra pensar. A gente decidiu, eu não vou mais viver naquela vida. Então você não pode viver com as regras daquela vida do pecado, entendeu? Pois quem morreu foi justificado pelo pecado. Eu já morri espiritualmente, né? Eu já morri, já acabou aquilo ali. Não devo mais viver naquela vida, né? Ora, se morrermos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então você já morreu com Cristo, agora a vida é outra. A vida é com Jesus, a vida é com força, com graça, com misericórdia. O Senhor derrama na nossa vida um poder sobrenatural para vencer o pecado. Paulo aqui vai falar também, depois em Coríntios também ele fala, eu sou pecador, gente, o que eu quero fazer eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero, eu faço. É difícil, eu vivo nessa luta, porque eu ainda estou na carne pecaminosa. Mas espiritualmente falando, eu não quero mais viver desse jeito. Então nós precisamos lutar contra o pecado, mas sozinhos, com a nossa força não vai. Nós precisamos sim de Cristo, da ajuda de Cristo, da graça de Cristo, para nos ajudar no momento de necessidade, como fala em Hebreus. Clamamos por isso, né? Se morremos com Cristo, cremos que também com eles viveremos. A nossa vida vai ser diferente. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Você não vai morrer outra vez, espiritualmente falando. Quando você decide realmente entregar a sua vida a Cristo, você não perde a salvação. Gente, é um ponto muito importante que nós precisamos aprender. Muitos lugares, a gente tem um pequeno grupo de jovens na minha casa, toda quarta-feira, e é uma coisa bem interessante, porque meu filho Paulo Gabriel foi ajudar a cuidar do meu pai esse mês e eu estou cuidando dos jovens aqui em casa. E saiu uma discussão, e se eu fizer algum pecado e morrer sem pedir perdão, eu vou para o céu ou vou para o inferno? Gente, a gente já morreu para o pecado, Cristo já perdoou os nossos pecados. O que a gente cometeu ontem, o que a gente cometeu hoje, o que a gente vai cometer. Cristo já pagou o preço, a gente não perde a salvação. Muitas pessoas pensam sobre isso, a palavra de Deus deixa claro. Quando você recebe a Jesus como Salvador, você recebe o selo do Espírito Santo, a marca, e isso não sai, tá? Então, a salvação não se perde. Porém, muitas pessoas pensam que são salvos, mas não são. Então, você precisa pensar, peraí, será que eu sou salvo? Será que eu já entreguei minha vida para Jesus? Será que eu já me arrependi dos meus pecados de verdade e entreguei minha vida para Ele e tenho vivido isso? Porque pelos frutos conhecereis a árvore. Se você disse, eu fui lá na igreja ou em algum lugar que você estava, eu decidi entregar minha vida para Jesus. Eu quero Jesus na minha vida, eu aceito Jesus como Salvador. Mas se a sua vida não muda, pelos frutos conhecereis a árvore. Se sua vida não muda, sinto muito dizer para você, amiga.
Você tem que se questionar se realmente se você aceitou a Cristo. Porque quando você aceita a Cristo, você não vai ser perfeito de um dia para o outro, mas você vai começar na sua vida um processo de santificação, de cada dia ser mais parecido com Cristo. Então, voltando, se você morreu com Ele, a sua vida tem que ser outra, né? Pois sabemos que, tendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte já não tem mais domínio. Você mesmo já se matou com o pecado e espiritualmente já decidiu morrer para aquela vida. Porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Quando você decidiu entregar a vida para o Senhor, morrer para a vida de pecado é por uma vez por todas, e agora você tem que viver para Deus. Olha, da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Você já morreu, aquela vida errada não dá mais. Portanto, então, diante de tudo que eu estou falando, que Paulo está falando aqui, portanto, não permitam que o pecado continue a dominar os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Então, fique consciente. Eu tenho que decidir na minha mente, eu não quero viver mais daquele jeito que eu vivia. Agora eu vou buscar pela graça de Deus, com a força de Deus, com o favor de Deus, com o poder do Espírito Santo na minha vida, viver de uma outra maneira. Decida. Não dá para falar assim, ai Senhor, eu não consigo. Não, peça força, peça ajuda. Gente, eu também tenho minhas lutas. E também tenho pedido força e misericórdia e graça de Deus para não viver nessa vida errada. Né? Atire primeira pedra quem não tem pecado, todo mundo tem aqui. Eu falo com propriedade, né? E a gente tem que pensar sobre isso. Portanto, não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Olha só, presta bem atenção. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado. A sua língua, quando você peca, os seus pensamentos, as suas mãos, os seus passos, onde você vai. Não ofereça o seu corpo para o pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, instrumentos de obediência. Não deixe o seu corpo praticar o pecado, seja em qualquer coisa, seja no falar, no pensar, no agir, onde você vai, o que você faz, com quem você encontra. Deixa para lá. Agora, use seu corpo para louvar o Senhor. Use seu corpo para obedecer a Jesus. A gente falou em Romanos 12, a gente gravou até uma live, não sei se você viu, do morango lá. Agora a gente esqueceu o nome do morango, da forma, né? E fala sobre, em Romanos 12, a gente vai falar sobre isso também. Se entregue, se dedique ao Senhor, se entregue todo o seu corpo, o seu ser ao Senhor para viver uma vida nova. Ainda continua agora o último versículo do nosso vídeo aqui, né? Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Lembra que eu falei? A lei mostra o erro. Ela aponta seu erro. E ela mostra o seu erro. Olha, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Mas a lei não dá capacidade para nós mudarmos nosso coração. Você não está abaixo da lei, porque a lei traz condenação. A graça e a verdade traz vida. O Senhor morreu no nosso lugar e Ele nos oferece a graça de graça para que nós possamos viver uma vida nova. Nós não estamos mais debaixo da lei que condena, nós estamos debaixo da graça que nos capacita a servir a Deus. A graça que nos perdoa das nossas transgressões e pecados que nós já cometemos, que cometemos hoje e que vamos cometer. A graça nos perdoa e a graça nos capacita a ter uma vida diferente. O Espírito Santo nos convence do nosso pecado, nos convence da justiça de Deus e nos leva a tomar a decisão de ter uma vida nova. Mas se você já tomou esse passo de entregar a vida para Jesus, eu sempre falo nos vídeos porque eu não sei quem assiste, vai que você nunca tomou essa decisão de entregar a sua vida para Jesus. Se você já entregou a sua vida para Jesus, agora você tem que pensar o seguinte: que vida que eu vou viver? Eu já morri para a vida do pecado. Não dá para ficar vivendo mais a vida do pecado. Agora eu tenho que decidir viver para Deus, com o poder da graça dele. Eu não estou mais debaixo de condenação da lei. Eu estou debaixo da graça de Deus. Porque ele pagou o preço. Morreu no meu lugar. E me dá uma oportunidade de ter uma vida nova. Quantas pessoas, talvez você também, quero recomeçar minha vida. Ah, rapaz, o melhor jeito de você recomeçar a sua vida é realmente entregando sua vida para Jesus e querendo viver com Ele. É todos os dias a gente pode ter uma oportunidade de uma vida nova. A palavra de Deus assim diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã.
Esses são o motivo da gente não ser consumido. Então, todo dia de manhã você tem uma oportunidade de viver uma vida nova com Jesus. Como você tem vivido? Sim, decidido, acordar de manhã, o seu primeiro pensamento é: Senhor, obrigado pelo meu dia. E não faz isso só um ritual, mas fala de coração: obrigado pelo meu dia, me dá a oportunidade de viver uma vida diferente, me ajuda a vencer as tentações do pecado, me ajuda a estar firme no seu caminho. Será que é isso que você pensa? Ou será que você começa seu dia todo atropelado, atrasado? Não, que seja seu primeiro pensamento de manhã: Senhor, obrigada. Que seja seu primeiro pensamento sempre. Porque muitas vezes a gente quer fazer as coisas sozinho, né? Daí dá errado, a gente pede para Deus. A gente tem que pedir para Deus antes de começar, gente. Né? Deus é bom. Então, o pecado não vai nos dominar, porque nós já morremos. Entende? Aqui, voltando no começo, a gente já decidiu entregar nossa vida para Jesus. A gente já mostrou publicamente que nós morremos pro pecado. Se batizando, mostramos para as pessoas isso. Agora não dá mais para viver das regras antigas, agora a gente pode viver pela graça, de uma maneira nova. É o Senhor que nos tira esse peso, esse fardo de querer ser bom o suficiente para receber a salvação. Não, gente, aqui nessa sala mesmo a gente está estudando a palavra com outras mulheres e foi um privilégio ver que uma amiga querida falou assim: você não sabe como essa verdade da Bíblia me deu paz. Eu sempre achava que eu tinha que fazer para merecer a salvação, mas agora eu sabia que Jesus fez, tira um peso. Eu continuo querendo fazer o certo, o bem para agradá-lo. A gente já falou isso em outros vídeos, mas agora eu posso fazer isso com liberdade, com alegria, não com medo de perder a salvação ou com medo de ser condenada. Agora eu faço por gratidão, por alegria, porque a graça entrou no coração dela, ela entregou a vida para Jesus. Coisa linda, que privilégio. Então o Senhor nos capacita. Morremos pro pecado. Agora nós vivemos para Deus. Aquela vida já não tem mais. Agora a nossa vida é com Cristo. Nós devemos viver sobre as regras, sobre os padrões dele e querendo imitá-lo. Lembrando aqui que nós devemos ser cristãos verdadeiros. Não é cópia falsa de Jesus, tá? Jesus Copy, né? Jesus Copy é um canal legal para você assistir. E fala assim: a gente não tem que ser uma cópia de Jesus. Ser cristão é ser mini Cristo. As pessoas têm que ver Cristo na nossa vida. Mas se você vive no pecado, como que as pessoas vão ver Cristo na sua vida? Pensa sobre isso. Que bênção, gente. Terminando aqui, depois a gente vai continuar. Coisa maravilhosa. Que delícia essa carta de Romanos, gente. É por isso que eu sempre falei, né? Minha carta preferida. É muito conteúdo, mas muita lição pra gente aprender, ó. Um abraço bem apertado, curta, comenta, compartilha. Se você quiser também ver o comentário de Romanos, já está no aplicativo e o verso. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa também poder ler com a gente ali no aplicativo. Está comentado versículo a versículo em texto escrito. Muito bom. Deus abençoe você. Ó, um abraço apertado, curta, comenta, compartilha e até o próximo vídeo.